Vamos lá com o Leãozinho, que já deve ter se deliciado com um bolinho de bacalhau. Tem um pra você aqui. Ai, tem um meu me esperando enquanto você conta pra gente quem são os aniversariantes do dia. E antes deixa eu só te falar que você arrasou lá embaixo como repórter. Foi tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Eu achei que eu ia doar sangue também. Não deu tempo. Mas ainda, depois eu... De repente, depois do programa, a gente vai lá juntos, né, Leão? Agora me conta, quem faz aniversário hoje? Pois é, hoje é aniversário da bela Juliana Paz, né, querida atriz brasileira. É uma das mais simpáticas, né, com a imprensa, Verdade. com o público. Com sorriso todo contagiante. É, uma querida, e fora que é linda, gostosa e tudo que ela tem direito, né? Valéria Monteiro, também linda, que foi apresentadora do Fantástico, lembra? Linda Valéria, que também tem trabalhado como atriz agora, também está aniversariando hoje. Hoje, o grande campeão, tive a honra de entrevistá-lo há pouco tempo, o grande Éder Joffre, né? Nosso peso pena, né, que ele era. Eu sou meio desinformado dessa parte, mas grande Éder Joffre, grande campeão brasileiro, viu? E hoje seria aniversário de um grande querido amigo também, um dos grandes produtores da televisão brasileira, e também a vovó Mafalda, meu querido Valentino Guzzo, querido, que saudade, né? Pai da Betinha Guzzo. Bom, e agora vamos falar aqui as nossas notícias, né? Vamos começar com esse momento mais triste, porque é sempre ruim falar sobre um artista que se foi, né? O ator Cláudio Marzo está sendo velado hoje no Memorial do Carmo, mudou, não é mais no Parque Lage, é no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, que é zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia está aberta ao público nesse momento, vai até às 4 da tarde. A visitação, e a cremação será às 18 horas só para a família, né? Tá aí, querido Cláudio Marzo, viu? E também fiquei sabendo, vindo para cá, da morte do meu querido. Esse eu tinha uma paixão por ele, porque ele, além de ser o talento que ele era uma das pessoas mais elegantes, mais educadas que eu conhecia do meio artístico, viu? Ele já estava internado há um tempo, né? Já estava um tempinho internado. Você trouxe a notícia pra gente. Morreu por volta aí de 6h30 da manhã dessa quinta-feira, o humorista Jorge Loredo, querido Zé Bonitinho, né? O comediante de 89 anos estava internado no Hospital São Lucas, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 3 de fevereiro, onde permaneceu em estado grave. As causas ainda não foram informadas, parece que ele estava com problemas respiratórios. Jorge Loredo será para sempre lembrado pelos seus bordões, né, como garotas do meu Brasil varonil, vou dar a vocês um tostão da minha voz, né? Mulheres, atentem para o tilintar das minhas sobrancelhas, né? Quem não se lembra dele com o nome dessa frase, né? A gente consegue ver a imagem dele falando isso. Eu só não consigo fazer a sobrancelha que ele fazia, que era uma maravilha, né? Que ele vestia assim, né? O chato é não ser bonito, o chato é ser gostoso, né? Querido Zé Bonitinho. Eu conheci o Zé Bonitinho na TV Excelsior nos anos 60, fazendo um programa chamado, acho que Estúdio 1. Era ele e a Beth Faria e uma outra bailarina. Eram duas bailarinas e ele. Era uma maravilha já de programa. Ele já vestido de Zé Bonitinho e com as duas, contracenava com as duas. E foi, acho que, a estreia da Beth Faria na televisão brasileira, né? E ele continuava em atividade até pouquíssimo tempo atrás. Há pouco tempo eu fiz a praça, ele estava lá. É um querido mesmo, viu? Grande beijo para a família toda aí, o nosso carinho, né? Nosso carinho mesmo a todos, com certeza. Nossa homenagem a ele. Agora, me conta, é verdade que estão dando puxão de orelha em Bruna Marquezine? Mas essa mereceu. Depois de levar um puxãozinho de orelha da Globo por conta dos seus ataques de estrelismo em Nova York, eu contei aqui, vocês vão lembrar, que ela saiu correndo, a moça queria um autógrafo, fazer uma selfie com ela, ela saiu correndo para não dar a selfie, primeiro fingiu que não ouviu. Quando ela não deu para disfarçar mais, ela saiu correndo, deixou a fã para trás e acabou levando um tombo no gelo em Nova York. Quer dizer, foi muito pior do que, né? O castigo veio a galope nesse caso. Exato, e isso ficou público. Então a Bruna Marquezine agora está comportadíssima nos bastidores das gravações da novela I Love Paraisópolis, esse título horroroso. Parece que a atriz criou muitos problemas durante os 10 dias que ficou lá na cidade americana, reclamando de tudo e dando vários pitis e maltratando fãs, né? Então pronto, aprenda, garota. Menos, viu? E Valesca Popozuda, assumidamente telespectadora do BBB, contou que estava torcendo por Marisa, que foi eliminada no paredão contra César. Com a saída dela, a cantora passará a torcer por Adrilles e declarou: eu pegaria o Adrilles.
ele passa essa coisa romântica, ele é um conquistador. Aliás, eu vi ontem a Valesca Popozuda dando uma entrevista e falando assim, ai gente, tudo bem que... Eu esqueci até o nome do namorado dela, mas ela falou assim, tudo bem que ele pegou aí uma loira, né, que foi disso. Falou assim, mas tudo cachorro sem vergonha mesmo, eu tô focada na minha carreira e continuo com ele, porque o homem é tudo assim mesmo e tal. Eu achei aquilo tão esquisito. Esquisito é pouco. É bem estranho. Deixa pra lá, meu. Gente. Tá me pegando, tá bom, entendeu? Uma coisa meio assim. Nossa, mas deve gostar bastante, né? Da pessoa pra falar isso. Exatamente. Enfim. Ai, o famoso relacionamento aberto que a gente nunca vai entender, né, Léo? Exatamente. Nós, enquanto eternos românticos, nunca vamos conseguir entender. Nunca. Enfim, cada um na sua, cada um faz o que acha melhor e o que dá certo pra si, né? Exatamente. Olha, nova temporada de Humorístico com estreia adiada. É engraçado, foi um adiamento com cara de sumiço, assim, de tchau, sabe? A estreia da nova temporada de Pé na Cova, prevista para abril, foi adiada por tempo indeterminado. Mesmo assim, o Humorístico continua sendo gravado normalmente. O autor, né, Miguel Falabella, que também vive o russo, né, na história, já manifestou o seu descontentamento com a situação e declarou aos queridos amigos, eu soube que Pé na Cova não mais estreia em abril, conforme combinado. Triste, ele disse. Miguel, mais animado apenas quando chegou aos estúdios do Projac para gravar a sua volta ao Video Show, programa que ele apresentou por 15 anos e ganhou flores do Boninho, o diretor atual da atração, né? Então, aí ficou um pouquinho melhor, mas ficou bem triste mesmo pelo adiamento do Pé na Cova, né? Imagina, coisa né? chata, né? Ele que escreve o Pé na Cova, não é? Exatamente. E a Globo tá esquisitíssima, né? Tá. Com essa história de mandar embora Renata Aragão, Jô Soares, Ana Maria Braga, os grandes medalhões da casa. Agora o Falabella desprestigiado, né? É alguma coisa errada, que não está funcionando direito. Uma não sei se acontecendo tem a impressão que tem uma intenção maior aí nessas ações esquisitas da Globo, né? Deve ter. Eu acho que é mudar tudo, eu não sei o que está acontecendo. É aquela coisa de, sabe que nem prefeito quando muda e para a obra do outro? Então, eu acho que é um pouco por aí. Essas pessoas foram contratadas por outros diretores, né? Então vamos tirar essa gente daqui, vou trazer a minha turma. Tá me parecendo isso. Nossa, mas é complicado fazer isso em televisão, né? Em televisão. Uma coisa é você mudar a diretoria inteira de uma empresa, porque você chegou e você quer colocar seu time. Outra coisa é você mudar a cara que as pessoas estão acostumadas a encontrar todos os dias lá e querer que uma mudança radical como essa dê certo da noite pro dia. A televisão é hábito, a gente sabe disso. Ainda mais uma televisão tão vista como a Globo, onde as pessoas estão acostumadas com aqueles profissionais. Tal, né? Cuidado, então, esquisito. E boi milionário, presta atenção, Alexandre Nero, tá rico, meu bem, tá rico. Resolveu investir em gado e arrematou um boi da raça Nelore, né? Um leilão aí realizado no Rio. Como ele está de férias na Europa, olha o chiquez. Você comprou um boi, está de férias. Por telefone. Aí comprou por telefone, meu bem. Sério? Arrematou por telefone, pagou R$240 mil, tá bom pra você? Gente, imagina você fazer uma compra de 240 mil pelo telefone, Leão. Assim, como se fosse assim, me dá meia dúzia aí, né? Pode embrulhar dois. Coisa básica. Gente, hoje essa notícia, você tá querendo mudar de novela? Não tá mais negociando diamante, agora vai virar o rei do gado? O rei do gado. Pô, poderoso. Aliás, dizem que é um grande investimento mesmo. Já me ofereceram 5, se eu não pude investir porque eu não tinha dinheiro. Não tinha de onde tirar. Mas que deve ser um negócio bom, deve ser, né? Pra quem tem, com certeza. Exatamente, porque imóvel, né, e gado são os dois melhores investimentos, né? E Danilo Gentili, hein? Ai, me conta direito essa história, Leão. Esquisito. Aliás, o Danilo Gentili vem fazendo umas brincadeiras políticas que eu acho, assim, de péssimo gosto, né? Até por falta de respeito às entidades, a figura da presidenta da República, sabe? Não defendendo, não, mas eu acho esquisito, quer dizer, eu acho que, sabe, existe uma ele tem uma posição política muito firme, né? E ele deixa isso muito claro. O que eu acho muito legal, por um lado, ele pode tomar partido sem problema nenhum, mas a forma como ele faz é grosseiro, é esquisito, né? Eu não gosto. Aí, Danilo Gentili agora fez a mesma coisa, ironizou o fim do programa Agora é Tarde. Você não comemora o fim de um programa de um colega, né? Ainda que não seja seu amigo, né?
Então, ontem no The Noite, é o humorista que comanda a atração por 2 anos já, aliás, ele foi apresentador do Agora é Tarde por 2 anos, né, isso. E, enfim, ele estava assim feliz, né, porque o Rafinha Bastos e a baixa audiência do programa acabaram com o programa, né. Então ele falou assim, quando eu vi que anunciaram o fim do Agora é Tarde, eu fiquei triste. Foi uma criação minha, era como se fosse o meu bebê. O programa era como uma ceia de Natal para nós cearmos, né? Comemos tudo e nos deliciamos. Agora virou o resto da ceia. Olha que coisa feia que sobrou, né? E demos então para o mendigo. No caso, o Rafinha Bastos. Estava legal acompanhar, porque era igual ao Palmeiras, que comemora um pontinho. Já odiei por aí. Você viu outro jogo, o Danilo Gentili? Mas aí, na sua opinião, ele pegou pesadíssimo, né? Pesadíssimo, né? Além de tudo. E perdeu toda uma torcida na audiência. Pra quem não sabe, Leãozinho é palmeirense, óbvio que ele não ia gostar desse comentário. Se eu politicamente já estava irritado com ele, agora então... E olha, Rafinha, você continua na internet fingindo não ter o orgulho ferido. E eu continuo aqui fingindo que não estou rindo por dentro. Desabafou Danilo Gentili. Que feio, gente. Mas você sabe que me causou muita estranheza essa declaração? A impressão que dá é que eles são amigos. Eu sempre tive essa impressão. Não, que eles nunca foram amigos. E toda e qualquer zoada que acontece entre eles é meio que autorizado. No caso, o Rafinha com o Danilo Gentili, não existe amizade? Não, eles sempre dizem que não são amigos, que eles são sócios. Mas não são amigos. Eles têm uma casa maravilhosa aqui em São Paulo, que é Comedians, né? Que é um sucesso absoluto de público, né? Eu achei que eles fossem amigos, até não só pela sociedade, mas eu me lembro quando aconteceu aquela história da Vanessa Camargo, que o Rafinha não quis voltar atrás, o Danilo Gentili já não estava mais no CQC, e aí eles gravaram um vídeo. Eu não me lembro agora o conteúdo do vídeo, mas tirando a maior onda em cima dessa história, do tipo, a Vanessa não tinha razão de fazer isso, e que eles não vão voltar atrás mesmo no que falaram e tudo mais. E o Danilo Gentili apoiando o Rafinha nesse vídeo. Não só ele, mas o Oscar Filho também estava. Então eu fiquei com essa impressão de que eles eram brothers, né? Eles estavam fazendo uma brodagem ali por trás. Eu acho até que essa inimizade é falsa, é fingida. Porque ninguém então, eu também acho. Ninguém é sócio de uma pessoa que detesta, entendeu? Né? Como ele está aparecendo aí. Mas, pô, é sócio dele. É ele, o Rafinha e o Carlinhos Silva, aquele que faz o mendigo lá no Pânico agora. Então é esquisito você seja sócio de uma pessoa que você deteste tanto, né? Então eu acho que é mentira. Mas ainda que seja mentira, é feio dizer isso no ar. Eu acho que fica indelicado de qualquer jeito, né? Não sei se está querendo enaltecer o dele, mas de qualquer forma passa uma soberba, né? Nisso tudo que ele falou. Passa uma coisa, né, feia. Aí mexeu com o Palmeiras, que não tinha nada que mexer com o meu Palmeiras, entendeu? E aliás, ontem um beijo pro Dudu, que fez um dos gols mais lindos que eu já vi na história do futebol, viu? Mexeu aí em assuntos delicados. Foi o Robinho. É que me falaram tanto do Dudu que eu fiquei com o Dudu na cabeça. Foi o Robinho que fez o gol maravilhoso. Tá certo. Acho que meu diretor é palmeirense. Leãozinho, daqui a pouco eu volto. O que mais, queridão? Bom, vamos falar desse... antes de mais nada, gente, preciso contar pra vocês. Ai, meu Deus. Que a minha pulguinha que está lá no spa me passou. Uma brusqueta já emagreceu quase 4 quilos. Já? Está lá louca nas trancas, jogando tranca com as amigas. E encontrou uma amiga maravilhosa, que é Julia Kahn, que está lá também internada, emagreceu um pouquinho. E que estão de pra lá e pra muita conversa pondo em dia, porque as duas começaram juntas no teatro, né? Que legal. Na época do Antunes Filho, né? Então são amigas de muitos anos que viajaram pra Europa juntas. Então, bacana, né? Tá feliz da vida lá, viu? E tá emagrecendo, que é mais importante. Que legal. Bacana, viu? Importantíssimo. 4 quilos já em pouquíssimo tempo. Em menos de uma semana, né? Nossa, mamãe, maravilha. Como a gente fica feliz com isso, com essa colheita maravilhosa de resultados. E é claro que a nossa torcida continua enorme para que você alcance todo o objetivo que foi chegar, falta 26. Muito bom. Pra poder fazer e aí, queridão, o que mais você conta além disso? E agora, olha, o boi já contei, né? Já. Agora, isso aqui também já contei. Eu esqueço de jogar as fichas. O SBT pede explicações a Carlos Alberto de Nóbrega, que teve uma reunião a portas fechadíssimas com a diretoria do SBT. O motivo teria sido a demissão, lembra que eu falei aqui, né? Dessa demissão, falei, isso vai render ainda. Lembro. Demissão de Jaqueline Meirelles. Parece que a direção da emissora ficou sabendo dessa demissão pela imprensa. E para justificar o desligamento, Carlos Alberto disse que precisava cortar custos do programa.
A direção, então, sugeriu que ele diminuísse, olha que coisa chata, gente, que ele diminuísse em 50% o salário do filho dele, do Marcelo de Nóbrega, que ganha 100 mil mensais. Que coisa, hein? Uma chapuletada, né? É quase um convite para dar tchau, né? Um convite, no mínimo, a olhar, tipo, o próprio umbigo, né? Bem você agora, tá querendo cortar custo, olha o que você tá fazendo. Agora que a praça está comemorando 30 anos só de SBT. A praça é nossa, que a Praça da Alegria, no total, né? Com o seu Manuel de Nóbrega, tem mais de 50 anos. Mas a praça no SBT está completando, em maio agora, 30 anos. Chato nesse momento acontecer isso, né? E ela, olha, desculpe eu falar, mas ela foi muito feia essa moça. Porque ela sabia, né, que ela não tem talento nenhum como comediante. Que ela estava lá porque ela era namorada do Carlos Alberto de Nóbrega. E ela não faria a menor diferença saindo do programa. E ele, já que ela não se retirou, porque se fosse ela, teria a dignidade de me retirar quando está chegando a outra mulher dele, né? Mas ela não se retirou, ele mandou ela embora. Você não acha que ele podia ter legado uma outra coisa? Ele errou, de repente, no argumento que ele usou nessa reunião? Exatamente. Ele podia ter dito justamente isso, que ela ficou um tempo lá e percebeu que não estava fazendo tanta diferença pelo talento dela ou qualquer coisa do tipo. Mas ele quis, acho que, ser mais elegante e tal, né? Mostrar que estava preocupado com as economias da casa. Com a economia da casa, e aí eu ouvi essa resposta, se for verdade, muito desagradável, né? Enfim, vamos ver. Complicado. Chato, né? E a Anitta ganhou o processo, viu? Que ela movia contra a MC Bruninha. Lembra que nós falamos aqui? Lembro. O juiz condenou a Bruninha e a mãe dela, Jane Lopes de Andrade, a pagarem 30 mil reais à cantora. A cantora Anitta, né? Que deu entrada no processo depois que a Bruninha a acusou de plágio, né? Pelo hit Show das Poderosas. E na época ela transformou, a MC disse que a melodia era a mesma de uma música chamada Corpo de Mola. Né? A MC Bruninha dizia que foi a Anitta que tinha plagiado. O juiz entendeu que o plágio foi dela, a MC Bruninha, e aí a Anitta ganhou e vai receber aí 30 mil, né? Ainda cabe recurso, será, Leão? Provavelmente cabe, mas tem impressão que quando é assim, né? Tem impressão que não vai adiantar muito não, né? Mas enfim, vamos ver, vamos aguardar, né? E já eu falo, a Record está preocupada, muito preocupada com a sua linha de shows, viu? E a Globo está preocupada com as novelas da concorrente também. Já a gente fala. Eu estava falando dessa história da Record. A Record resolveu, animada aí com alguns dias de índices bons do Gugu, fazer toda uma linha de shows às 10h30 da noite. Botar o jornal já está às 9h30, a novela às 8h30 e às 10h30 fazer uma linha de shows completo, com os dois jornalísticos que já tem, o Repórter Record e o Câmera Record, e também botar a Sabrina Sato nessa roda. Então seria assim, acho que de segunda a sábado, né? Inclusive com o Mion e o Legendários e o Gugu, né? E eu acho que o acréscimo seria a Sabrina, que mudaria para um outro dia da semana. Até porque eu estou desconfiado, uma pulguinha minha disse que teve uma reunião lá, talvez eles coloquem com o sucesso da novela, parece que a novela foi bem, né, de audiência aí, os 10 Mandamentos, então talvez eles coloquem a novela também aos sábados, porque a Record nunca teve, né? Então, aí ficaria a novela, o jornal e o Mion, né? E aí a Sabrina sairia do sábado e viria para um outro dia da semana. O programa do Mion vai bem, esse Legendário? E a Xuxa vai muito bem. Vai muito bem no sábado. Nesse sábado passado, levaram uma surra, tanto a Sabrina quanto o Mion, de um filme, que era um filme muito bacana e tal, que o SBT passou. Então, parece que o SBT ficou em primeiro lugar, parece que passou até a Globo, né? Espera de um milagre esse filme. Então, parece que foi muito bem. Mas, normalmente, o Legendário... Esse filme é bárbaro, né? Nossa, eu já assisti tantas vezes. Principalmente porque tem Tom Hanks no elenco, que eu sou apaixonada. Exatamente. E já passou tantas vezes, mesmo assim e tal, né? E aí, parece que a Globo está muito preocupada com esse crescimento das novelas. Tanto o Carrossel, né, no SBT, quanto o 10 Mandamentos na Record. Estão começando a incomodar, porque está aí um setor onde a Globo sempre foi o supra-sumo. A única, né? A única praticamente. Estão começando a incomodar agora. Exatamente, estão fazendo reuniões e mais reuniões.
E é engraçado que o Carrossel sempre persegue as novelas do Gilberto Braga. O Dono do Mundo foi a mesma coisa. Foi a primeira vez que passou o Carrossel aí do mexicano, que arrebentou em cima do Dono do Mundo. Quase a novela teve que ser modificada. Tudo. Agora, de novo, o Carrossel em reprise, né, tá incomodando aí a novela da Globo, né, no mesmo horário. Então, a Babilônia. Então ele parece que vão mudar a novela já, já tá tendo, coisas sérias, viu? Que o Jornal Nacional tá indo muito mal, né? Apesar do Ibope que disse que errou, que não sei o quê, e devolveu 5 pontos, né? Que tinha tirado do Jornal Nacional, mas na segunda-feira, mas parece que eles sabem que não tá indo bem. Entendeu? Não adianta o Ibope devolver 5 pontos. Tomara que seja um recado do público pra Globo, porque assim, com relação a essa novela, por mais que o enredo seja bom, né, eu achei pesado demais a questão violência, a questão de intrigas, o lado B do ser humano, que a gente já vê tanto no dia a dia. Eu acho que é um recado, porque Carrossel é uma novela gostosinha, é uma novela livre, de censura livre, pra família, é uma novela em que você realmente sai dessa triste realidade e vai pra um mundo legal, pra um mundo bacana. Né? Então, tomara que eles deixem a novela, a Babilônia, mais leve, porque aí, quem sabe, eles conseguem... É uma novela que você dá pra você assistir com a família toda, com os filhos pequenos e tudo, né? Então é muito bacana. A Babilônia dá medo, dá vontade de pular o 18. Eu lembro que a primeira vez o Mateuzinho quando eu tô com as crianças na sala. Enlouquecido. Hoje ele não quer mais saber de Carrossel, mas na época ele era apaixonado. Tudo, né? Fazia coleção das fotos deles, tudo, né? E olha, Marcelo Rezende fez duras críticas a uma reportagem do Domingo Espetacular da própria Record, que foi exibida aí pelo Cidade Alerta. Ele tá sem papas, né? Ele tá meio assim com a Record, viu? O apresentador diz que o material da Record sobre a morte de uma modelo era ruim, por mostrar apenas o choro do namorado da vítima, né? E deveria ser refeito. O comentarista Percival de Souza, meu querido Percival, foi além e disse que a reportagem era um presente de grego para o programa policial, né? O Rezende gastou quase 6 minutos criticando aí a própria Record, né? Tá toda errada a reportagem, né? Do começo ao fim. Essa era uma reportagem do Domingo Espetacular que eles nos ofereceram, mas agora entendi que não foi uma oferta gratuita, viu? Não, é porque a entrevista é ruim. Eu não consigo entender como é que alguém vai fazer uma entrevista e não faz 2 perguntas que são básicas, porque só para ficar rindo, né, para frente da câmera não adianta. Não estou dizendo que ele, né, o entrevistado, é culpado, mas o que fica é o chorozinho dele, porque agora não dá para ela chorar, né? Tem que mandar fazer outra entrevista com ele. Estou certo ou errado? Disse o jornalista. Tá pedindo para sair. E ao mesmo tempo, o Luiz Bate, que estava lá na Band, hoje vai ter seu contrato rescindido, né? E parece que ele fica só até sexta-feira lá. Parece que já está com as portas abertas. Os advogados dele trabalharam direitinho, foram lá, fizeram as pazes com o bispo, Edir Macedo, e parece que as portas da Record estão abertas para o Luiz Bate voltar. Claro que não ganhando 300 mil como ele foi ganhando na Record. Já avisaram que aqui a conversa é outra, é mais baixa a grana e tal. Mas parece que se ele quiser pode voltar. Como ele vai ganhar 10 milhões de rescisão de contrato lá na Band, ele pode pensar se ele quer voltar para a Record, se ele vai negociar com o SBT, o que ele vai fazer da vida, né? Então pode viajar para a Europa, pode descansar um pouco, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. E falando em demissões, eu ouvi falar que o diretor de programas, diretor de conteúdo da Band pode ser demitido hoje também. Você ouviu falar alguma coisa? O Diego Gebel, né? Parece que sim. Aliás, ele não estava, ontem nós falamos que ele estava nos Estados Unidos, ele não estava, ele já estava aqui e certamente por causa disso. Parece que estava preocupado aí com essa história, pode dançar a qualquer momento. Mas a Band é assim, né? De repente ela manda todo mundo embora, aí ela começa uma outra história, uma hora ela é só para homem, outra hora é só para mulher. Eu já passei por isso, eu fui vítima disso, então eu já nem me assusto mais com essas histórias na Band, né? É uma emissora que não veio para ficar em primeiro lugar, né? Ela decididamente, ela se fica resignada no 4º, 5º lugar, né? Então quer dizer que o Bate pode fechar uma porta e abrir outra automaticamente? Automaticamente, já está com a porta aberta lá. Os advogados agiram direitinho, foram lá conversar. E ele se deu muito bem no tempo que ele ficou na Record, né? Exatamente. E o Marcelo Rezende é um desses que já está fazendo campanha para que ele volte.
que chama ele de o menininho de ouro, lá o garotinho de ouro. Mas será que pode voltar pro lugar dele mesmo, já que ele tá se colocando aí com a cabeça na guilhotina? Foi isso que eu pensei aqui enquanto eu estava falando. Porque tá ele falando muito. Criticando a própria Record, de repente o menino fica no lugar dele. Não sei lá. E olha, acabou um casamento, você viu? Vi. E aí, conta mais. Mais um, né? Essa moça, ela tem até casadoira. Agora, o que eu achei chato é o Daniel Wintz, né? Que se separou do jogador Amaury Nunes, né? Que jogava no Japão e tal. Agora ele tá morando na Flórida, nos Estados Unidos, depois que separou. Mas que ele tá tristíssimo, porque ele se afeiçoou muito ao filhinho dela. O Gui, né? Que é filhinho dela com o Jonathan Faro. E que o menino também se afeiçoou muito a ele, que o menininho tá muito triste, porque perdeu esse pai que ele tinha mais próximo, né? E ele também lá na Flórida diz que está muito triste, com saudade do menino. Que coisa, hein? Porque o grande sentimento dele não é nem pelo menininho. Que coisa, hein? Barbaridade. Eu fico muito triste quando eu ouço esse tipo de notícia, sabendo que tem criança no meio sofrendo por isso, triste, né? Não é? Esse é o grande problema de você casar com um, ficar 2 anos, casar com outro, ficar 3, casar com outro, ficar 1. Tem que tomar cuidado quando a gente tem filho nesse tipo de situação, né? Tem que ter tato, tem que ter, né? Todo um jogo de cintura para conseguir fazer isso, que a criança não sofra, mas, né? Enfim, cada um sabe disso. Como dizia minha avó, fazer é fácil. É bem Criar fácil. que é difícil.